Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Animation. Mais uma vez eu estou aqui para partilhar meus conhecimentos, para partilhar minhas pesquisas. Hoje eu irei dar início a uma série que será denominada A Revelação, ao qual, antes de começar a partilhar definitivamente as minhas ideias, eu quero fazer uma sugestão de leitura sobre alguns livros. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos e veio na minha mente algumas ideias, ao qual eu já tenho pensado e já tenho refletido bastante. Sendo assim, resolvi então criar uma lista de livros que irei usar como base para uma discussão filosófica e procurar ajudar-vos a ter essa base para que no futuro eu possa estar a explanar sobre a revelação e vocês consigam compreender e deixem de ser homens que estão na ignorância, passando a conhecer mais do que aquilo que vocês conhecem. Ontem não foi possível gravar esse vídeo, entretanto, eu fiz um memo, gravei apenas o áudio e transcrevi hoje o áudio e irei usar essa base, essa transcrição que eu fiz para vos guiar no vídeo de hoje. Bom, basicamente, o que eu quero deixar aqui, o que eu quero transmitir para vocês é essa frase é bastante interessante e ela vai ser usada ao longo dessa introdução filosófica, que é: um homem que sabe apenas sobre um assunto, na verdade, esse homem nada sabe. No futuro vocês irão descobrir quem faz essa referência. Para vocês que estão em busca por Deus, que desejam encontrar Deus, a única maneira de encontrar Deus é através da verdade. O homem que ignora a verdade, este está irreversivelmente predestinado à escuridão. Aqui, apenas faço uma pequena ressalva, que não confundam a escuridão com demônios. Não façam uma confusão com entidades demoníacas e o lado escuro da criação. Em verdade vos digo, demônios e anjos são servidores de Deus, os demônios são a espada de Deus e os anjos o escudo. E assim, tanto o escudo quanto a espada servem para proteger e equilibrar a obra. Sendo a espada um elemento ao qual servirá para castigar, para ceifar, para cortar o desvio, o erro dentro da obra. Quero aconselhar alguns livros sobre filosofia e será importante a leitura da vossa parte sobre essas obras filosóficas para reforçar a vossa base ou uma releitura para quem já leu essas obras ou algumas dessas obras. Para se introduzir a revelação por onde a magia verdadeiramente começa. Todos conhecemos os 7 princípios herméticos. Quem não o conhece terá a oportunidade de pesquisar e descobrir o que são os 7 princípios herméticos, 7 leis herméticas, e assim estará dando início e contribuindo para o seu conhecimento, desenvolvimento e crescimento. Devemos, e por começar por Platão, e por que eu desejo começar por Platão? Porque algumas obras de Platão terminam em aporias. E aqui muita gente discute
dentro das obras do Platão, tentam desmistificar essa aporia. No entanto, isso é um sistema de defesa que o Platão usou para se proteger de futuros sofistas. E esses futuros sofistas são aqueles que dominam a retórica e dominam a gramática de forma a transmitir para ti uma ideia e que tu, devido ao uso da gramática e devido ao uso da retórica, não se apercebe das suas falácias. Muito diferente da dialética. A dialética é a forma que Platão busca trazer conhecimento, busca, assim, complementar a revelação. Deixa eu localizar aqui onde eu estava. Ok. As sugestões que eu quero colocar-vos, e eu irei, após esse vídeo, fazer um vídeo, talvez, sobre cada obra ou não, consoante... Sim, irei fazer um vídeo sobre cada obra, sobre alguns pontos que, na minha opinião, quem está à procura da verdade deve ter atenção a esses pontos. As obras que eu quero vos aconselhar a leitura ou a releitura, como eu já mencionei anteriormente, são Fédon, Tieteto, O Político, Menon, A Justiça, Fredo, Lax, O Sofista, Górgias, Hippias Menor. Essas são apenas algumas das obras. Obviamente, iremos aprofundar em outras obras. Talvez há algumas pessoas aqui perguntam, e a República? Esquecesse da República, esquecesse de Hippias Maior, esquecesse das cartas, esquecesse do banquete. Não, eu não esqueci. Apenas cada obra tem o seu time em termos de importância. Para mim, no sentido de vos auxiliar a encontrar essa respectiva revelação. Sendo assim, esses são os livros que eu aconselho leitura, ou releitura, como eu já mencionei uma vez. Irei comentar, aqui estou a fazer referência àquilo que eu já fiz, que irei comentar, criar algum vídeo específico sobre cada obra. Aqui tem uma coisa que é bastante importante, eu considero bastante importante, porque vocês vão poder verificar. Depois eu irei postar fotos dos livros que eu tenho, das capas dos livros que eu tenho. Obviamente que, dependendo de onde vocês estão, vocês não vão encontrar a mesma editora, isso pouco importa, o que interessa é o conteúdo. Entretanto, tenha atenção que algumas edições, elas estão acompanhadas por uma pré-introdução, ou uma introdução sobre a obra, a qual alguém que fez um doutoramento, é um doutor, um catedrático em letras, ou mesmo em filosofia, vai vos tentar conduzir a uma ideia. Por isso, tenham bastante atenção. Essas introduções são boas para vocês lerem, para vocês colocarem algumas questões, mas não deixem-se guiar pela introdução. Eu até aconselho que façam diferente. Primeiro, leiam a obra, separem a introdução, leiam a obra, tirem os vossos apontamentos, façam as vossas questões, depois voltem a ler a introdução. E por quê? Porque assim a vossa mente não vai estar induzida ao erro. Existem demasiados especialistas e demasiados doutores e, na verdade, o mundo está cheio de problemas e não há especialistas ou doutores que os resolvam. Por isso, temos que ter atenção a esses mesmos comentários ou introduções que já vem com o intuito de conduzir-vos a uma linha de pensamento. E por que refiro-me assim? Devido à frase que mencionei no princípio, e a própria história mostra esses fatos.
Aqui eu posso dar dois exemplos. Um deles é o Isaac Newton, que, ao entrar dentro da sociedade acadêmica em Inglaterra, ele sofre ali alguma repreensão devido ao seu concorrente ou devido a um mestre que lá se encontrava e que era um detentor de um conhecimento e não gostava que colocasse em causa a opinião dele. Sendo assim, Isaac Newton isola-se durante 13 anos e depois traz à luz a verdade sobre as suas pesquisas, o conhecimento das suas pesquisas. Agora imaginem, se Isaac Newton não tivesse feito isso, tivesse seguido os conselhos desse mestre, talvez hoje estaríamos um pouco mais atrás em termos evolutivos, em termos tecnológicos. O mesmo pode ser dado como exemplo o caso de um matemático que o nome é Ramanuja, Srinivasa Ramanuja. Não sei se pronunciei corretamente ou não, é um indiano. E ele também foi para a Inglaterra, foi convidado para a Inglaterra, e sofreu muita resistência ao expor as suas ideias em relação à matemática, em relação a algumas equações, porque havia muitos doutores, muitos especialistas que discordavam, que não era assim que as coisas deviam de acontecer. Entretanto, pós-mortem, houve um reconhecimento da sua obra e, mais uma vez, a história prova que se deixarmos o conhecimento na mão de doutores e especialistas, iremos sempre andar para trás. Porque, vejam, só para vocês terem uma noção, Isaac Newton foi um doutor? Não. Esse matemático foi um doutor? Não. Einstein foi um doutor? Não. Ptolomeu, Copérnico, não foram doutores. Foram pessoas que se debruçaram e procuraram Deus, procuraram entender Deus. Os doutores são aqueles que se debruçam sobre essas obras, procurando saber vírgula por vírgula, palavra por palavra, para depois fazerem o que os sofistas sempre o fizeram: oratória. E com o uso da gramática, vos confundir, a ponto que quando eles falam sobre a obra, chegas a acreditar que ele é quem desenvolveu a obra, quem trouxe a obra à luz. Quando, na verdade, o que eles fazem é procurarem ser donos dessa verdade. Eles tentam tomar posse dessa verdade e tentam se engrandecer através dessa mesma verdade. É por isso que deixo aqui essa nota, deixo aqui essa ressalva. Tenham muito cuidado com os títulos acadêmicos que tentam vos transmitir ideias. Principalmente quando esses títulos não são os mesmos que formulam essas ideias. Tenham bastante cuidado com isso. Deixa eu ver. E o porquê também, aqui outra coisa que é importante vocês perceberem na obra de Platão. Existem aqui duas coisas que é extremamente ridículo. Uma é colocar em causa se Sócrates existe ou não. A outra é tentar colocar uma cronologia na obra de Platão. E por que fazem isso? Justamente pelo sofismo. Justamente para tentarem tomar para si algo que eles não são os verdadeiros donos. E a cronologia na obra de Platão, ela não é necessária. Porque Platão trata unicamente uma única coisa em todas as obras. Ele apenas fala de maneira diferente. Usa objetos diferentes para te mostrar uma mesma coisa. A obra de Platão segue uma linha, do começo ao fim, que é tratar a ignorância e mostrar o sofismo. A ignorância é daquele que julga-se conhecedor, que é isso o papel do sofista, é esse o papel dos doutores e dos especialistas de hoje em dia, mas no fundo
A única coisa que eles conseguem fazer é embaralhar a vossa cabeça. E quando nós descemos ao cerne do ser, da alma, daquilo que é correto, daquilo que é bem fazer, daquilo que é justo, todos eles se perdem. E assim, Sócrates mostra que a ignorância é o maior mal de todos. Por isso, fujam dessa mesma ignorância. Aqui, eu coloquei aqui uma outra nota, para vocês apenas aqui também terem uma noção. Hípias Menor, uma das obras de Platão. Durante muito tempo foi discutido se era uma obra autêntica ou não. Havia muitos especialistas, muitos doutores a dizer, não, isso não é uma obra platônica, devido a concordâncias gramaticais, ao estilo retórico, o estilo gramatical da escrita. Acabaram, apenas aceitaram a obra como autêntica após a mesma ser mencionada por Aristóteles. Agora tome o seguinte ponto. Se Aristóteles não tivesse mencionado Hípias Menor em suas obras, significa que essa obra teria sido colocada ao esquecimento por esses doutores, por esses especialistas, por esses sofistas que buscam apenas titubear a vossa mente. Eu estou aqui continuando nos pontos. Ok. E, como eu acabei de explicar, por que isso acontece? Isso acontece e o sofismo está muito enraizado dentro do meio acadêmico. Não estão interessados em buscar a verdade, mas sim defender que são donos da verdade. E essa mesma verdade que não foi formulada por eles. Por grande parte, não é formulada por eles. O instrumento de defesa de Platão é justamente deixar a obra obscura para os sofistas, evitando assim que o sofista deturpasse a obra no futuro. A verdade é que, se procurar expor uma perspectiva sobre um conhecimento que esteja refém desses mesmos doutores, eles vão tentar usar-se de todos os galardões que eles possuam para desvalorizar aquilo que deseja transmitir. Porque isso coloca em causa o próprio título que o mesmo sustenta. Porque alguns querem tomar para si o conhecimento e querem ser autoridade máxima sobre esse conhecimento, tenham assim em atenção, tentam assim impedir que o destronem em seu tempo de vida. Para podermos buscar a verdade e assim encontrar Deus, devemos começar pelo estudo dessas obras para criarmos uma base e podermos compreender a revelação. Compreender a magia. A revelação é a magia, como já mencionei em meus outros vídeos. Sem entender essas obras, vocês não terão a capacidade para conhecer mais do que aquilo que já conhecem. Lembre-se da frase que mencionei no começo. Dessa forma, quando vocês perceberem a magia, quando vocês compreenderem a magia, eu irei poder introduzir a Bíblia e irei poder vos mostrar o instrumento maléfico que a Bíblia é. Não por ela em si própria, mas por aqueles que a seguem, por aqueles que tentam seguir esse caminho obscuro que existe dentro da Bíblia, devido a não compreenderem, devido a ignorarem a magia e seguirem pelo caminho do sofista. E assim, essas mesmas pessoas causam guerras, catástrofes e crises econômicas, as quais afetam o mundo e colocam em causa a continuidade da vida.
O convite que eu faço para a revelação é a tomada de consciência. Vejam, eu estou sempre a falar isso. Consciência. É isso que eu quero vos trazer. É a consciência. Quando vocês abrirem o vosso coração para a verdade, a obscuridade da certeza não vos irá cegar. Uma vez que o vosso coração estará com Deus, e Deus é a verdade. E por muito que muitos queiram vos obscurecer o caminho, eu venho para vos libertar. Venho mostrar a vós o caminho para a verdade. Vou deixar aqui a capa dos livros que possuo. A editora, como já referi, não tem qualquer importância, só são acompanhadas por grandes explicações prévias, grandes introduções, algumas. O que eu quero vos transmitir é a ideia. Quero que vocês sejam capazes de captar a ideia. Leiam as obras com o coração em paz, com o pensamento em Deus, e ela irá revelar-se para ti. Depois, quando eu iniciar na revelação, ela também irá entrar dentro do seu ser de uma forma pacífica. E assim, em conjuntos, nós iremos elevar a consciência para um novo estado. Iremos poder olhar Deus ao nosso redor. Agora, faço aqui uma chamada de atenção. Ao contrário de muitos youtubers que pedem para vocês partilhem, façam like, eu desejo que vocês não partilhem os meus vídeos. Por uma simples razão. Não partilhem com o outro, ou com outrem, aquilo que vocês não podem curar. Uma boa leitura a todos e a continuação de um bom dia.